Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, face às questões anteriores, tenho a situação um pouco mais facilitada, mas relembrar aqui, como foi dito anteriormente, que há aqui um facto, pelo menos, que foi desmentido, que foi aquela declaração do ex-administrador Dr. Frederico Lupi, de que não tinha conhecimento da decisão mandatória da parte do seu antecessor, no sentido de não injetar dinheiro mais na INAPA, e, portanto, isso foi a ser desmentido na audição havida com o Dr. José Realinho de Matos, ex-administrador também da Par Pública, que disse ele, e cito aqui, que acompanhou todo este processo, sabendo-se da situação de endividamento da INAPA junto da banca, na ordem, disse ele, dos 222 milhões de euros, e das tentativas de renegociação da dívida junto da mesma, sendo a sua função, disse também ele, apresentar soluções ao Governo e não problemas. Também acrescentou que o problema da INAPA era estrutural e conjuntural, para além das verbas que falou, dos 15 milhões para resolver a situação da INAPA Deutschland, e para além dos 12 milhões de tesouraria, havia esta situação de dívida. E, portanto, que os 15 e os 12 milhões não eram em alternativa, eram verbas cumulativamente reivindicadas. E depois fez questão de entregar a esta Comissão uma carta da Par Pública, datada de 18 de abril de 2023, dirigida ao então Presidente do INAPA, dando conhecimento do seguinte, tendo em consideração as orientações emanadas pela tutela, e estou a citar, em relação à gestão da participação detida na INAPA, decidiu não estarem atualmente reunidas as condições necessárias para a viabilização da operação em causa, sugerindo o recurso a alternativas de financiamento em ambiente de mercado, dado que a INAPA ser uma empresa cotada aí e de elevada dimensão. Entretanto, nisto tudo também ressaltou a seguinte ideia, é que no meio deste processo que foi longo, como disse aqui o Sr. Deputado Costa Matos, houve tempo suficiente para os outros acionistas retirarem as suas ações do mercado de valores e, portanto, de as venderem, alienarem. E a questão que suscita-se aqui compete à Par Pública zelar por aquilo que são as participações do Estado e, neste caso, do Governo, junto ao setor empresarial. O que é que a Par Pública e o Governo de então fez para ultrapassar e resolver estas dificuldades estruturais e conjunturais? E que tentativas é que eventualmente fez para acautelar aquilo que era a participação, o capital público e o interesse público do Estado? Esta era a primeira questão. Quando é que o Sr. Secretário de Estado teve conhecimento do despacho do seu antecessor, a negar o financiamento solicitado? Porque não fez referência disso na sua intervenção, na medida em que o mesmo deve ter sopesado na decisão, e tal como antes, como agora, e portanto aqui há uma situação de alguma linearidade na posição tomada, quer pelo seu antecessor, quer consigo, é que com base nos pareceres emanados, quer da parte quer da parte da UTAM, quer da parte da própria Par Pública, quer da parte da Direção-Geral, foram no sentido de não aconselhar a injeção de mais dinheiro na INAPA. E, portanto, é uma decisão que não é fácil, e, portanto, há aqui alguma coerência, mas a sua decisão foi preciso ter coragem e transparência e sentido de preservação e defesa do interesse público para assumir a decisão de negar o pedido de financiamento da INAPA, o que não esconde nem desmerece a preocupação legítima de salvaguarda, da necessidade de salvaguarda, da viabilização de uma empresa, dada a sua dimensão económica e financeira e o peso que tem, não só dentro de fronteiras, mas fora das fronteiras de Portugal, e, nomeadamente, a situação de salvaguarda dos postos de trabalho dos 200 trabalhadores, também que é uma preocupação, obviamente, nossa. Neste ponto, teve o Sr. Secretário de Estado conhecimento de atrasos e incumprimentos, obviamente, a posteriori, uma vez que a situação já era anterior,
no pagamento dos seus salários. Já fico aqui também que ficou claro pela sua intervenção anterior de que o que foi surpresa para si concretamente foi a urgência da tesouraria relativamente a estes 12 milhões. E, portanto, eram estas as questões que lhe deixava, sendo certo que compete também ao Governo e ao Estado português salvaguardar aquilo que é o capital público que injeta nas empresas e também salvaguardar com isso aquilo que são os impostos que são lá colocados, afetados nessa matéria por parte dos contribuintes portugueses. Muito obrigado.